O ano é 1932 e seguimos Paul Edgecombe, responsável pelo Bloco E de uma penitenciária nos Estados Unidos. Seu trabalho é simples: preparar os presos para o seu último encontro, o com a cadeira elétrica. Oi pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. No vídeo de hoje eu vou te dar 5 motivos do porquê você precisa ler A Espera de um Milagre, do Stephen King. Antes da gente começar o vídeo, não se esquece de curtir, se inscrever, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo para quem é fã de Stephen King ou para quem quer começar a ler. E as minhas redes sociais estão aqui embaixo, o Instagram é Goodreads, convido vocês para me seguirem por lá. Esse é o meu 5º livro do Stephen King. Eu inclusive gravei uma resenha para vocês algumas semanas atrás falando do The Long Walk. E eu ainda não consigo decidir se ele é o melhor livro que eu já li ou o segundo melhor. Tá muito empatado com Novembro de 63 pra mim, mas é um livro que eu demorei aí em torno de umas 2 semanas pra ler. Foi 5 estrelas, é um livro muito impactante, que te faz pensar desde o começo. A princípio você começa a ler e tem alguns capítulos que você se questiona do porquê que você tá lendo sobre aquilo. Parece uma coisa tão pequena perto, né, do que a gente tá falando, que é ter uma vida sacrificada ou não, independente do crime que essa pessoa tenha cometido, mas eu garanto pra vocês que vale a pena. Eu fiz a leitura do Espera de um Milagre pelo Kindle, foi a primeira leitura no Kindle, em breve eu devo até fazer um vídeo contando um pouquinho mais a minha experiência. Eu optei por ler o título em inglês, que a tradução de A Espera de um Milagre é The Green Mile, literalmente a milha verde. Nesse livro a gente está seguindo como personagem principal o Paul Edgecombe. Então, como eu comentei, ele tem um cargo um pouquinho elevado dentro da penitenciária, ele é conhecido como chefe, e ele é responsável por acompanhar esses presos desde a chegada dele nessas celas, em que eles passam as últimas semanas antes de terem sido decretados a pena de morte, no caso, na época, a cadeira elétrica. Apesar do livro se passar em 1932, o Stephen King publicou ele em 1996, e ele publicou o livro em um formato de jornal. Então, baseado mais ou menos nas histórias de Charles Dickens, ele fez uma parceria com o jornal local e ele dividiu o livro em 6 partes. Então, a cada publicação, o leitor recebia uma dessas novas 6 partes. O que eu achei muito legal é que eu não li as 6 partes separadas. Hoje, quando você compra o livro numa livraria, você recebe tudo unificado. E eu não achei que assim que eu terminei a parte 1 e comecei a parte 2, o Stephen King fez uma introdução ou uma recapitulação muito longa. Não, você nem sentia que teve um tempo de publicação entre cada uma dessas partes. Foi bem fluido, parecia realmente um livro do que a gente está acostumado. Mas apesar dele já ter sido escrito há um tempo atrás e se passar quase um século atrás, o livro tem temáticas muito atuais. Então, em primeiro lugar, ele vai discutir muito a respeito de pena de morte. Existe pena de morte nos Estados Unidos. Em 29 estados, a pena de morte é ainda legalizada para crimes federais. A cadeira elétrica ela não é mais utilizada como meio principal, e sim a injeção letal. Mas a gente ainda pensa que é uma coisa muito distante, e apesar de no Brasil a pena de morte para crimes civis não ser aprovada, só para crimes cometidos em guerra, ainda é realidade de muitos países, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Ainda existem países em que a pena de morte é aprovada pela legislação e que ainda é praticada. Um outro tema muito importante e recentemente foi reacendido devido a vários movimentos que tiveram nos Estados Unidos e aqui no Brasil também é o racismo. O livro ele se propõe não a discutir ativamente o racismo, mas mostrar situações de injustiça racial, principalmente em 1932, em que a gente tem um racismo que não é velado, digamos, como hoje. As pessoas elas são abertamente racistas num sistema totalmente injusto, e vai refletir muito a respeito de como a pessoa é julgada ou não. O terceiro tema é a questão do abuso de poder por autoridades. Então aqui você segue o Paul Edgecombe, ele se propõe a oferecer para a pessoa que está presa, ele se propõe a oferecer para o preso a melhor experiência possível para que ele tenha um encontro digno com a morte, mas a gente vê que não é todo mundo que funciona assim. Existem alguns policiais que não têm, digamos que, um interesse tão puro assim em tratar os prisioneiros e que abusam muito do poder que é dado para eles. Isso é uma coisa que a gente pode ver até hoje. Então, a polícia abusando do poder que ela tem quando ela deveria proteger cidadãos. Justamente no caso do George Floyd, que eu comentei agora há pouco, e em outros casos que a gente vê aqui no Brasil também.
Então, no geral, apesar de ser um livro que pode ser considerado praticamente histórico, porque já tem 100 anos, quase, né, se passando em 1932, ele tem temáticas muito atuais que fazem com que a gente reflita a respeito da sociedade em que a gente vive hoje e que a gente pare para pensar que talvez em 100 anos, praticamente, pouca coisa tenha mudado. O racismo ainda é velado, a gente ainda tem pena de morte e os nossos oficiais ainda abusam de forma completamente errônea do poder deles. O segundo motivo pelo qual eu acho que você deveria ler esse livro é que eu acredito que o Stephen King faz uma crítica social muito forte ao entretenimento. Então, ele conta que durante as execuções que aconteciam na cadeira elétrica, pessoas poderiam assistir ao preso sendo morto. E não eram só pessoas como oficiais de justiça para serem testemunhas, ou pessoas que eram, por exemplo, próximas à pessoa. Por exemplo, se o preso matou alguém, a família dessa pessoa vem assistir. Não, qualquer pessoa poderia optar por assistir aquela morte. Esse livro tem uma das cenas assim mais bem descritas que eu consegui me imaginar melhor e mais horripilantes assim para mim, não no sentido de terror, mas no sentido de como foi descrito, e a gente começa a perceber a reação das pessoas que assistem a essas execuções, né? Então, por que elas vão lá assistir? A não ser que seja o seu trabalho que te levaria a assistir uma execução. E isso também me remete muito às execuções que eram feitas em praças públicas por forca, por decapitação. E eu acredito que seja uma crítica do King, não é o primeiro livro em que eu encontro esse tipo de crítica, o quão disposto a gente tá a se entreter em cima do sofrimento alheio. Terceiro motivo pelo qual eu acredito que você deveria ler esse livro é que nem tudo é o que parece, nem tudo é preto ou branco. Existe uma área cinza muito grande. Então, quando a gente vai conhecendo as pessoas que estão presas nessa penitenciária no Bloco E, você conhece a história de cada um deles e você começa a julgar e se questionar, nossa, será que essa pessoa realmente foi presa de forma justa? Eu não imagino que ela tenha feito isso. E muitas vezes você começa a se questionar se ela realmente foi responsável por aquele crime que ela cometeu ou não. E é um pouco complicada essa relação, porque você tem personagens diferentes que estão dentro da cadeia, que estão presos, que cometeram crimes, que são acusados de terem cometido crimes horríveis, e cada um tem uma personalidade diferente. Uns você vê que a pessoa realmente é má e que talvez seja alguma coisa da característica delas, outra pessoa cometeu um crime horrível, mas que talvez ele tem um coração puro. Então eu acho que realmente a gente fica se questionando de se tudo é tão certo ou tão errado quanto a gente acredita que seja. O quarto motivo pelo que eu acho que você deveria ler esse livro é a narrativa. Se você nunca leu nada do Stephen King, ler Stephen King é extremamente prazeroso. Para começar, ele consegue abordar assuntos super pesados, como eu comentei, de uma forma muito agradável, no sentido de que você não precisa parar, fechar o livro e, sei lá, e fazer alguma outra coisa. Não, a narrativa é leve e você quer continuar lendo os outros capítulos, é bem escrito, aquela cena que eu comentei pra vocês agora há pouco, acho que eu nunca vou conseguir esquecer sem dar spoiler pra ninguém, mas realmente o Stephen King é muito talentoso, é um dos melhores escritores que eu já li e eu acho que ele consegue fazer com que cada capítulo seja interessante, com que as 6 partes da história sejam bem emendadas e que apesar da gente estar falando de assuntos sérios, pertinentes e atuais, que se passem no passado, você não fique super sobrecarregado de continuar lendo o livro. E o quinto motivo é o Stephen King é realmente um autor para todos. Quanto mais eu leio do King, mais eu me surpreendo. Quando eu comentei no último vídeo da Longa Marcha, que eu vou colocar aqui no card para vocês assistirem, a primeira vez que eu li Stephen King foi com novembro de 63 e eu tinha uma impressão dele de que ele ia ser um autor de It só e que todos os livros dele iam ser, sei lá, de terror, umas coisas bizarras, não era muito o meu gênero, mas ele realmente é surpreendente. Não tô falando que ele não tem nenhum livro de terror, de horror, ou que seja mystery thriller, mas ele é bem versátil. Então, se você não gosta de livros dessa linha, ou se você quer conhecer algum livro diferente do Stephen King, eu recomendo muito A Espera de um Milagre. Eu acho que ele é um livro que sim, existem alguns elementos místicos, digamos assim, quase como uma fantasia dentro do nosso mundo, porém, não é nada que seja assustador, a não ser realmente os fatos que acontecem na nossa sociedade, que são bem assustadores. Bom, se por acaso você tá com muita preguiça de ler o livro, tem uma adaptação também, eu vou colocar a fotinho aqui. Eu particularmente nunca vi o filme, mas eu sei que é um filme muito bem elogiado pela crítica
e que as pessoas dizem que realmente é muito fiel ao livro. É um dos filmes que eu planejo ver aí num futuro breve. Conto pra vocês depois se eu gostei. Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui. Se você não leu esse livro ainda e acha que isso é informação suficiente para te motivar a ler o livro, eu acho que você pode parar o vídeo por aqui. Eu queria contar um pouquinho mais sobre o que inspirou o King a escrever essa história. Não é necessariamente um spoiler, mas se você considerar que isso vai de alguma forma estragar a sua experiência de leitura, depois que você lê, você volta para continuar esse vídeo, tá legal? O Stephen King, ele se inspirou para escrever a história da Espera de um Milagre no caso do George Stinney. Vou colocar a fotinho dele aqui. Ele foi a pessoa mais jovem nos Estados Unidos a ser condenada à morte na cadeira elétrica. Ele tinha simplesmente 14 anos, era um menino negro, e ele foi acusado de matar duas meninas brancas, acho que de 9, 7 ou 11 anos, alguma coisa nessa faixa de idade. O caso dele foi julgado em apenas 2 horas, ele não teve direito a um advogado, a família não pôde acompanhar, ele passou todas essas semanas no corredor da morte à espera da cadeira elétrica sem poder receber nada. E ele foi executado. Tem algumas cenas que são mais fortes, né? Umas fotos do menino chorando na cadeira. E 70 anos depois foi descoberto que ele era inocente. A banca de júri dele era totalmente formado por pessoas brancas, ele não teve nenhuma representatividade, não teve ninguém analisando o caso dele seriamente, e até hoje ele é conhecido como um caso de injustiça muito grande. A história, o personagem principal não é um menino de 14 anos nem nada, mas essa questão de injustiça racial, de erro de julgamento, ela é muito bem descrita e analisada, mesmo que isso seja só um pensamento seu. O King não precisa escrever nada disso para você começar a se questionar se aquela pessoa é inocente ou não. E na verdade esse é um dos grandes mistérios do livro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tem trocentos Stephen Kings que eu ainda quero ler e resenhar aqui pra vocês no canal. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês já leram esse livro e qual outro livro do Stephen King vocês recomendam pra eu ler. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo com alguém que goste de Stephen King e que queira ler mais. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. E não se esqueça, se você ainda não gosta de ler é porque você não encontrou o livro certo pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!